Bom dia, família PIPBH, bom dia, meus amigos, queridos irmãos. É precioso estarmos aqui mais uma manhã para continuarmos o estudo no livro dos Salmos. Quanto que nós temos aprendido durante todo este período, durante esse tempo em que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem aberto os nossos ouvidos à Tua Palavra, a tudo o que está registrado nesse precioso livro de sabedoria que é os Salmos. Ontem nós falamos sobre o capítulo 28 e hoje, por consequência, nós iremos falar sobre o capítulo 29 do livro de Salmos. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado por este devocional que nos abençoa de uma maneira tão poderosa. Continue falando aos nossos corações, Pai. Nos ajude a entender o que está escrito na Tua Palavra e que a nossa mente venha estar aberta para todas as verdades que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém, amém. O capítulo 29 de Salmos, ele é atribuído ao próprio Davi, ao próprio rei Davi. Ele é um salmo de louvor, ou seja, um cântico que exalta a voz do Senhor. É um cântico que exalta o seu manifesto de criação, ou seja, aquilo que o Senhor criou, tudo que ele fez com as suas mãos, com o poder da sua voz, tudo isso é exposto neste salmo, o salmo de número 29. Então, num panorama geral do Salmo 29, Davi ele vai descrever uma tempestade que ela vem se chegando até o deserto. Mas ele interpreta isso não apenas como um fenômeno natural, como uma chuva, mas sim como uma expressão da glória e da soberania de Deus. Nós vamos ler nos versículos o que cada coisa diz, o que o texto diz a nós. Em primeiro lugar, Davi, ele nos chama ao louvor ao Senhor. É o que diz o verso 1 e 2. Ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Então, o salmista ele vai chamar os seres celestiais, ou os anjos, como está escrito na palavra, a reconhecerem a própria glória de Deus. O louvor, ele não começa na terra, mas ele reflete, na verdade, uma adoração celestial. Nós reproduzimos aqui na terra o que nós já temos aprendido no céu, na glória. Nossa adoração na igreja, ela não tem apenas um senso de reverência que é focado em nós, mas sim um senso de reverência que é focado em Deus, em quem o Senhor é, no que Ele fez. Então, essa glória que o salmista diz que é refletida pelos seres celestiais, ela é reproduzida por nós na terra. E então, em segundo lugar, o salmista vai dizer sobre a voz do Senhor na própria criação, ou seja, no que ele construiu. O refrão ou a expressão voz do Senhor aparece 7 vezes nesse salmo, ou seja, o número da perfeição. Ele aparece, na verdade, ele diz que essa voz ela está sobre as águas, no verso 3 e 4, um poder que supera o mar, ou seja, o símbolo do caos. Na Bíblia, nós sabemos que o mar ele é interpretado como uma alusão ao caos, ao perigo. Ou seja, Jesus acalmou a tempestade, Jonas foi lançado ao mar. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ou seja, tudo aquilo que não era calmo, tudo aquilo que não refletia a paz do Senhor, mas sim o caos, era representado pelo mar. Então, no mar, sobre as águas, está a voz do Senhor, ou seja, a voz do Criador. Ela é encontrada até mesmo em meio ao caos, até mesmo em meio aos problemas, às dificuldades da vida. O versículo 5 e 6 vai dizer que essa voz quebra os cedros. O cedro é uma árvore muito resistente, de um tronco muito grosso, algo difícil de ser quebrado. O que o texto quer nos dizer não é que Deus destrói a natureza, mas sim que nada resiste à força do Senhor. Pode ser o cedro mais poderoso, a árvore mais resistente, nada resiste à voz do nosso Deus. E olha que interessante o que diz o verso 8, que a voz do Senhor faz tremer o deserto, ou seja, o poder do Senhor, ele é universal, ele vai desde as águas, as florestas, aos desertos, às areias. O Senhor que tudo criou, tudo sustenta e tudo comanda, esse é o poder do nosso Deus. A voz dele também faz nascer e faz cessar a tempestade. Olha o que diz o verso 9. Até os detalhes da vida são governados por ele. A chuva, o sol, as estações, nada passa batido pelo Senhor, o nosso Deus.
Irmãos, o que nós precisamos ter fresco na nossa memória, o que nós precisamos ter claro no nosso entendimento, é que mesmo em tempos de instabilidade, crises políticas, desastres naturais, vida abalada, a voz do Senhor permanece soberana. Permanece soberana. Ele não perde o controle de nada, mesmo quando tudo parece caótico, mesmo quando tudo parece de uma maneira terrível, o Senhor está ali. O Senhor está regendo toda a sua criação, toda a natureza, e Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos deixa sozinhos. O terceiro aprendizado que nós temos no capítulo 29 de Salmos é a respeito do trono de Deus. Vai estar escrito no verso 10 e 11, ou seja, o Senhor ele se assenta como um rei sobre o dilúvio, sobre as águas. Isso remete claramente ao dilúvio de Gênesis, onde nós lemos a história de Noé, quando toda a humanidade foi abalada, foi desestruturada, mas ainda assim Deus estava no seu trono. Ainda assim, Ele estava à frente de tudo. Qual que é a conclusão que nós tiramos disso? O mesmo Deus que manifesta poder na natureza é também quem dá força e paz ao seu povo, mesmo que o seu povo habite nessa natureza. Ou seja, a nossa segurança ela não está nas nossas mãos. Nossa segurança não está no nosso poder econômico, na nossa saúde, mas sim está no Senhor. O Senhor cuida de todos, o Senhor cuida de nossa vida, o Senhor cuida dos nossos passos. Então, a nossa confiança deve estar bem estabelecida no Senhor. Irmãos, que nós possamos compreender e entender o que o Salmo 29 nos diz. Que o Senhor é glorioso em santidade, que a sua voz é irresistível, ela é soberana, ninguém pode pará-lo, que ele reina sobre tudo, sobre todos, sobre até mesmo o caos, e que aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que são chamados seus filhos, adotados pelo sangue de Cristo, a esses o Senhor promete força, promete paz, promete tranquilidade. Não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Pelo contrário, iremos passar, mas mesmo em meio aos problemas, vamos ter a paz e a tranquilidade de saber que o Deus que criou tudo e a tudo comanda, também está cuidando de nós. Irmãos, que o Senhor tenha falado ao teu coração essa manhã, que você possa refletir nessa mensagem, voltar a este devocional durante o dia, voltar a essa passagem bíblica, e que a palavra do Senhor venha estar sempre fresca na tua memória, porque ela é uma lâmpada para os nossos pés, é ela que guia o nosso caminhar, e que ela possa realmente conduzir a tua vida neste dia e em todos os outros. Em nome de Jesus, amém.